vamos aprender a conquistar as nossas gerações. Pastora, mas eu tenho uma família que só por Deus. Eu tenho até vergonha da minha família, melhor nem falar da minha família, porque minha família só tem tranqueira, só tem coisa ruim na minha família. E nós vamos ver aqui que houveram famílias também zoadas. A família zoada na Bíblia. Pastora, mas tem família zoada na Bíblia? Será que tem? Nós vamos aqui estar falando a história de José. Vamos estar contando a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac foi filho de Abraão. E dentre os filhos de Jacó, que foram os 12 patriarcas escolhidos, tinha gente boa e gente ruim. Então, nós vamos estar contando a história dessas famílias aí. E o tema é conquistando gerações. Fala assim, eu quero conquistar a minha geração. Eu quero deixar um legado. Acho que o sonho, de todo pastor é deixar um legado. E eu tenho muita alegria de ter minha filha Andressa, meu genro, meus netos, Isabela e Gabriel, tudo nos caminhos do Senhor, tudo servindo ao Senhor. E o Aron também está na igreja, né, gente? Também não é pastor, mas está aqui conosco. Então, quero começar contando sobre José. José era um sonhador e vivia sonhando. E ele tinha 11 irmãos. E ele sonhou que os feixes dos irmãos se curvavam perante o feixe dele. Que eles colhiam feixes das colheitas e o feixe dos irmãos se curvavam perante ele. Você acha que os irmãos ficaram contentes com esse sonho? Não ficaram contentes. Depois ele teve outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Aí até o pai falou assim, que isso, menino, que sonho é esse? Mas guardou aquilo no coração. E Jacó amava mais a José do que os outros filhos, porque era filho da mulher amada. Então, naquela época se podia casar várias vezes. Então Jacó teve várias mulheres, 4 no total, né? E quantas famílias hoje que a pessoa casou com várias pessoas e casou e descasou, né? Então não é diferente essa história aqui das histórias que ocorrem nos dias de hoje. Então ele compra uma capa colorida, assim, uma capa colorida. Vem aqui, uma magrinha aí, vestir a capa colorida. Isso, vem aqui. Você acha que uma capa colorida é motivo para as pessoas ficarem com inveja? Uma capa colorida, devia ser mais ou menos assim, né? A capa colorida do José, tá aqui a nossa modelo. Ou poderia ser assim também, né? Podia ser assim também a capa de José, bem coloridona. E o pai dá uma capa colorida para ele e os irmãos ficam com inveja dele. E aí um dia, Jacó chega para o filho e fala assim, olha, teus irmãos estão lá para os lados de Siquém. E você sabe, né?
que por causa do estupro lá com a sua irmã Diná, você viu o que eles fizeram lá com o povo de Siquém, né? Eu queria que Diná casasse lá com o cara de Siquém, porque ele já tinha cometido estupro com ela, então melhor que ela casasse com ele. Mas seus irmãos, o que fizeram? Falaram para ele fazer uma aliança com a gente. A aliança era cortar o prepúcio do pênis, né, que era... Esqueci o nome agora. Circuncisão. Deu um branco. E aí, quando estava tudo inflamado lá, os homens estavam tudo inflamados, tudo com febre, foram seus irmãos lá e fizeram uma chacina. Olha só, família de Jacó. Foram lá, matou todos os homens de Siquém. E seus irmãos estão lá para os lados de Siquém. Estou preocupado. Vai lá, meu filho, vê se seus irmãos estão bem. E José foi. Vai, José. José foi atrás dos irmãos. Chegou lá, os irmãos de longe avistaram ele e falaram assim: vamos matar esse sonhador. Olha a famíliazinha, imagine teu irmão querer te matar. Que coisa, né? Olha a família como que era, a família de Jacó. Vamos matar ele. Aí Rúben: não, melhor não, porque eu sou o primogênito, tenho que tomar conta aqui dos meus irmãos, melhor não matar não. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele no poço. E jogaram então José no poço. Jogaram José no poço e Rúben some de cena. Rúben, que era para ser o responsável, o primogênito, aquele que cuidava dos irmãos, some, desaparece. E aí Judá se levanta como líder da família e fala assim: olha, vamos matar ele não, vamos vender ele. Está vindo uma caravana ali dos ismaelitas e nós vamos vender então José para eles. E vende, e eles levam José para o Egito. Lá no Egito, José vai ser escravo na casa de Potifar. E a mulher de Potifar se apaixona por ele e quer colocar a mão nele e quer ir para a cama com ele. Ele resiste e fala: não vou desagradar o meu Senhor e Deus também, que é meu Senhor. E não vai para a cama com ela. Aí ele vai para onde? Para a prisão. Olha quanta injustiça, quantas coisas ruins aconteceram com José. Mas eu quero, antes de continuar a história, que eu vou continuar a história de José, ler Atos 7, de 1 em diante. Atos 7, de 1 em diante. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pai, ouvi o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação,
e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Fala assim: Deus tem uma promessa para a minha vida. E Ele vai me fazer conquistar todas as minhas promessas. Então, o que acontece com José? José, lá no Egito, pode entrar as 4 meninas com a minha folha aqui. Cadê minha folha? A folha está aqui. Lá no Egito, José tem o seu caráter intacto. Isso aqui é o caráter de José. Caráter de José. E aí, o que acontece? José é vendido como escravo, amassa a folha. Olha só o que aconteceu com a reputação de José, vendido como escravo. Aí a mulher de Potifar assedia ele, pode desdobrar a folha. A folha deixou de ser folha só porque foi amassada? Não. E aí ele sofre assédio, não cai na tentação, mas ele é acusado de assédio. Dobra a folha no meio. Dobrou a folha no meio. Olha, o caráter de José continua o mesmo, mas a reputação foi afetada. A reputação de José, passa para ela a folha. Aí, José vai parar na prisão. Faz um avião aí. Faz um avião, sabe fazer um avião? Será que ela sabe fazer avião? Pô, tem gente que não sabe fazer avião, não. Mais ou menos. Aí, José fica com várias marcas na reputação dele. Mas a folha está deixando de ser folha, apesar de todo o amassado que ela está sofrendo. Não, ele não deixa de ser folha, o caráter dele continua intacto, porque Deus estava com ele. O importante é você estar com Deus. Você precisa estar com Deus, como José estava com Deus. Passa para ela agora, abre toda a folha, deixa ela toda aberta. Olha só, o caráter dele continuou intacto, apesar de todo o amassamento. Obrigado, meninas, podem ir para lá. Então, irmãos, você pode ter passado por muitas coisas e ficado com marcas na sua vida. Ah, pastora, realmente eu passei por um estupro, igual Diná passou lá. A irmã de José passou por um estupro. Fui vendida como escravo. Estou trabalhando como escravo, trabalhando que nem um camelo. Não ganho quase nada com isso. Talvez você tenha adulterado, fornicado, abortado. Eu não sei quais são as marcas que você leva na sua vida. Porque em casa, José era um sonhador. Na casa de Potifar, ele era um escravo. Na prisão, ele era o cara que assediou a mulher de Potifar. E no palácio, Deus começa a honrar a vida de José. Na prisão, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro volta a servir o rei e o padeiro é morto. E aí,
quando o faraó tem um sonho que ninguém consegue decifrar, o copeiro fala para ele: eu conheço uma pessoa lá na prisão que interpreta sonhos. E aí faraó chama ele, ele interpreta o sonho. A história é muito longa, eu vou resumir bastante. Depois, se você quiser, em Gênesis está toda essa história, você pode ler lá com calma. Então faraó fica encantado com a sabedoria de José. José era um homem muito sábio e ele passa a ser governador no mundo. No palácio ele era o governador do mundo, segundo homem do Egito. E ele continuou caminhando com Deus, mesmo se tornando o segundo homem do mundo, segundo homem do Egito, um dos homens mais poderosos do Egito. Ele mandava em todas as coisas naquele lugar. E apesar de todas as provações, eu não sei que provação que você está passando na sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui para ser uma conquistadora, para conquistar a sua bênção, para conquistar a sua vitória. Eu não sei do que você veio aqui buscar, o que você veio buscar aqui hoje, mas o Senhor quer te entregar uma bênção hoje na sua vida, assim como entregou na vida de José. Ele quer. O Senhor está falando: chega de amassamento, chega de provação, é hora de conquistar a sua bênção. Então José passou pelo poço, escravidão, prisão e palácio, mas José tinha um caráter. E José tinha um caráter excelente. Quando os irmãos vão até o Egito em busca de alimento, ele tem que perdoar aqueles irmãos. E aí, da primeira vez, se você lê toda a história, você pensa: não, José está zoando com os irmãos. Mas não. José era sábio, José estava levando os irmãos ao arrependimento do que eles tinham feito com ele, tacando ele no poço, tirando a roupa dele, rasgaram toda aquela roupa bonita que ele tinha, colorida, foi rasgada pelos irmãos. E tudo que ele fez com os irmãos lá, que ela vai, traz Benjamim e põe o copo na boca dos alimentos, tudo aquilo foi para levar os irmãos a refletir sobre o que eles tinham feito de errado. E eu acho que nós fizemos alguma coisa de errado e Deus está nos punindo. Se você ler a história, você vai ver os irmãos refletindo sobre isso. E ele... Cadê a Cris? Vem aqui, Cris. E ele tem que perdoar, irmão. Tem que perdoar aqueles irmãos que venderam ele como escravo para o Egito. E quando você não perdoa, vem mais para cá para o meio. A pedra é como um ódio nas nossas mãos. Tenta fazer um carinho em mim com a pedra. Será que dá para fazer carinho com pedra na mão? E tomar santa ceia com pedra? E dar um abraço no irmão? Meio estranho, né? Não dá para você encostar a mão nas costas do irmão. Como é que vai fazer as coisas com uma pedra na mão? Então, quando você está com ódio, é como você estivesse com as suas mãos amarradas para fazer o bem. Então é preciso que você tire o ódio das mãos. Agora dá para fazer um carinho? Dá para tomar santa ceia? Obrigado. Então,
Irmão, se você tem algum ódio no teu coração, eu tenho ódio porque eu sofri um estupro, eu tenho ódio porque me roubaram, eu tenho ódio porque me enganaram, eu tenho ódio porque ela falou mal de mim, eu tenho ódio por isso, por aquilo, eu não sei que ódio é que você tem no coração, mas o Senhor está falando para você hoje, tira esse ódio do teu coração, tira esse ódio das tuas mãos, tira. Como José perdoa os irmãos. E agora eu vou falar dos irmãos de José. Porque a gente só fala de José. José era o top das galáxias. Galáxias. Ele era o top dos tops. Sim ou não? Ele era uma pessoa top, ele era o melhor dos seus irmãos. E por que Jesus não veio da raiz de José? Por que Jesus veio da raiz de Judá? Quem era Judá? Quem era Judá? O irmão de José. Aquele que vendeu ele como escravo. Judá é o cara que vendeu José como escravo. Onde é que estava Rubens na hora da negociação? Rubens era o irmão mais velho. Ele era o primogênito. Ele era responsável por cuidar de José. Onde está Rubem? Eu acho que ele foi atrás da moita. E quando ele volta, ele fala, cadê o menino? Cadê o menino? O que vocês fizeram com o menino? Ele não estava presente na hora da negociação da venda de José. Aquele terror todo, mata, não mata o irmão, vamos matar, não mata, mata, não mata. E Rubem desaparece de cena. Um péssimo líder sai de cena na hora mais tensa da coisa, da negociação. Então, Rubem é o primeiro filho de Jacó e Lia. Lia foi uma mulher que não foi escolhida por Jacó. O sogro engana ele. Jacó quer casar com Raquel, e vai o sogro e dá Lia no lugar de Raquel. Lia é a mulher mal amada. Mulher mal amada gera filhos odiosos. Você é uma mulher mal amada? Teu marido não ama você? Cuidado para você não gerar filhos odiosos. Rubem significa, porque o Senhor atendeu minha aflição. Rubem perde a primogenitura que é dada para Efraim e Manassés. Quem é Efraim e Manassés? Filhos de José. Por que ele perde a primogenitura? Porque ele sobe na cama do pai e adultera com uma das mulheres do pai, chamada Bila, serva de Raquel. E os outros irmãos? Levi fica com o sacerdócio. Você sabe quem é Levi? Vocês sabem quem é Levi? Levi Levi é um dos filhos de Jacó, e ele fica com o sacerdócio. Mas Levi é um dos caras que vai em Siquém e mata todos os caras em Siquém, junto com outro irmão. Olha só, pastora, você está me falando que Levi, que era sacerdote, era um cara sanguinário? Sim. Eu não acredito que Deus escolheu um cara sanguinário para ser sacerdote. Pois é. Deus escolhe os improváveis.
Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele escolhe improváveis. Então, se você é uma pessoa imperfeita, se você acha que não está tudo correto, tudo certo na sua vida, é tempo de se consertar, porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar. A casa real fica para Judá. Esse aí que vendeu José. Por que Deus não escolheu José? Porque Ele escolhe quem Ele quer, em primeiro lugar. Segundo lugar, Ele escolhe os improváveis. Judá era o quarto filho de Jacó. Não era o primogênito. O primogênito perdeu a primogenitura aqui para os netos de Jacó. Rúben não tinha domínio próprio. E eu quero perguntar para você, mulher, você tem domínio próprio? Ou você tem vivido na fornicação? Ou você tem vivido no adultério? Porque você pode perder tudo que Deus te deu, sendo uma adúltera, sendo uma fornicária. Porque Deus quer de nós santidade. Ou pelo menos arrependimento. Se Rúben tivesse se arrependido do seu pecado, mas não. Ele não tinha domínio próprio. Não dominou seus impulsos sexuais. Era desgovernado. Profanador. Gênesis 49:4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de seu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Ele era insolente, desrespeitoso. Pegar a própria mulher do pai é muito desrespeito. Atrevido, malcriado, desaforado, orgulhoso, indisciplinado. Rúben não exercia liderança. Não encara o pai na hora de contar sobre o que aconteceu com José. Cadê José? José foi morto por uma fera. Mentiram na cara dura. Mentiu para o pai. Enviou a capa. Não foi pessoalmente falar com o pai. Enviou uma capa toda ensanguentada, falando que o irmão tinha sido despedaçado por uma fera. Mentiu na cara dura. E foi cúmplice com todos os irmãos mentindo junto. Não fala a verdade. E o que aconteceu com a tribo de Rúben? Foi absorvida pela tribo de Judá. Simeão significa o Senhor ouviu que eu era desprezada. Levi significa esta vez me unirá ao meu marido. Simeão e Levi andam juntos. Já viu aquele pessoal falando assim, esses dois têm que separar, porque esses dois juntos pegam fogo, põe fogo na casa. Ou quando a professora fala, esses dois não podem sentar junto aqui na sala, porque esses dois juntos, pelo amor de Deus. Então, Simeão e Levi vieram do mesmo ventre, e têm os mesmos traços criminais, violência, furor e crueldade. Eles comandam um massacre sangrento em Siquém, por causa do estupro sofrido por Diná. Faz uma chacina horrenda. Olha os filhos de Jacó como que eram. Assassinos. Queria matar o próprio irmão. Esse aí eram os 12 patriarcas. Os 12 da Bíblia eram dessa forma. Então, se você acha que você é uma tranqueira, tem solução para a tua vida, porque os filhos de Jacó foram perdoados. Olha o que ele diz em Gênesis 49:7. Maldito seja seu furor, pois era forte, sua ira, pois era dura. A tribo de Simeão e Levi foram divididas e espalhadas em Israel. Simeão foi absorvido pelos territórios de Judá. E Levi
foi distribuído em 48 cidades de Israel. 48 cidades. Então, em cada cidade tinha os sacerdotes para fazer os sacrifícios e os louvores. Então, um cara sanguinário foi escolhido para ser levita. Trabalhar como sacerdote na casa de Deus. Deus escolhe os improváveis. Então, quando você olha para o irmão e fala assim, esse aí não vai dar em nada. Olha que Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis. E Judá? Levi cuida das coisas sagradas. Da tribo de Levi sai Moisés, Arão, Finéias, Eli, Esdras e João Batista. Tudo da tribo de Levi. Judá significa louvor. Desta vez louvarei ao Senhor. Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E ele amarrará o seu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Judá é o quarto filho de Jacó. 2 pecados graves de Judá. Primeiro, ele lidera os irmãos para vender José. Esconde o fato do pai, casa com uma cananeia e comete incesto com a sua nora Tamar. Tamar não filha de Davi. Tamar, nora de Judá. É outra Tamar, tá? Só para vocês não confundirem a Tamar. Judá casa com uma cananeia, tem 3 filhos. Onã e Sela. Ou Selá, não sei. Sela ou Selá? Selá? Selá. E o que acontece? Morre, Judá dá Onã para casar com Tamar, porque esse era o costume da época. Morria o irmão, o cunhado tinha que casar com a viúva do irmão. Onã não quer dar descendência para o irmão. Toda vez que ele possuía Tamar, ele jogava o sêmen no chão. E ele morre também por causa disso. Deus o matou por causa disso. E Judá não quer dar Selá para Tamar. Vai que morre também esse meu último filho. Não, vai para casa, fica lá viúva na casa do seu pai. E quando Selá tiver grande, você casa com ele. Só que não fez isso. Ela se disfarça de prostituta. Olha a ideia da pessoa. Se disfarçou de prostituta, foi lá, ficou com o sogro e engravidou do sogro. Aí, depois de 3 meses, o pessoal fala, olha, a sua nora está grávida. Tira ela para fora que nós vamos matar ela, então. Naquela época era assim, matava a pessoa adúltera. E quando ela estava tendo um relacionamento com Judá, ela fala assim, me dá aqui o seu selo, o seu bordão, como resgate, porque ele não tinha como pagar ela. Ela deixa, aí ela fala, olha, eu engravidei do homem, que esses objetos aqui pertencem a esse homem. E aí, ele fala, ela é mais justa do que eu.
E adivinha, da descendência de Judá, quem é que foi que entrou na genealogia de Jesus? O filho de Tamar. O quarto filho de Judá. Entra na genealogia de Jesus, que é Pérez. Pérez entra na genealogia de Jesus. Ela estava grávida de gêmeos, Zera põe a mãozinha para fora, a parteira falou assim, esse aqui saiu primeiro. Põe uma fitinha no bracinho dele, ele recolhe a mãozinha e Pérez nasce. Então, o quarto filho de Judá é Pérez, e é ele que entra na genealogia de Jesus. Não foi Selá o escolhido como primogênito, foi o quarto filho escolhido como primogênito, que é Pérez. Vai entender, né? Muito doida essa história da família de Jacó. Vocês sabiam que a família de Jacó era assim, desse jeito? Não? Alguém falou assim, não. Era assim, tudo atrapalhada a família de Jacó. E Deus escolheu para fazer parte da genealogia de Jesus essas pessoas assim, com esses problemas todos. Então tem solução para o teu problema, tem solução para a tua vida. O Senhor quer operar na sua vida, quer usar a sua vida para trabalhar na igreja, na salvação das pessoas, na salvação da tua geração. Judá então passa a governar seus irmãos. Judá procederão reis. Quem é da descendência da tribo de Judá? Davi, o rei Davi é da descendência de Judá. A tribo de Judá será rica e abundante, terão sabedoria, reinado, domínio, prosperidade, fertilidade da terra e beleza. Da tribo de Judá vem Davi, pastor, músico, soldado, profeta, poeta. Vem Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Zorobabel, Jesus, o leão da tribo de Judá. Estudando toda essa família aqui, eu fiquei, mas por que não da tribo de José? Por que da tribo de Judá? Por quê? Judá não merecia ser da linhagem de Jesus, ele era muito picareta. Por que não escolheu José, que era perfeitinho? José era um tipo de Jesus, mas Judá também era. Sabe o que fez Judá entrar para a genealogia de Jesus? Ele se arrepende do que fez com o irmão. Ele se arrepende. Ele chega para o pai e fala, pai, se Benjamim ficar preso lá no Egito, eu me coloco no lugar dele. Eu vou ser o resgatador de Benjamim. E aí é quando ele se arrepende de tudo que ele fez com José. Outra coisa, por que Judá é escolhido? Porque Judá significa louvor. E Jesus nasce em meio dos louvores. Jesus nasce no meio dos louvores. Duas coisas você tem que ter na tua vida: arrependimento e adoração ao Senhor. Arrependimento dos seus pecados e adoração. Você pecou? Pecou? Então se arrepende dos seus pecados e adora ao Senhor. Esse é o segredo. Zebulão fica com o comércio marítimo. Issacar é um grande guerreiro. Naftali também é um grande guerreiro. De Dan, poder de julgar. De Dan vem Sansão, também é um grande guerreiro.
Só que Dan se envolveu com os ídolos. Gade significa afortunado. Gade, vida atribulada, vulnerável aos inimigos amonitas, mas também era um grande guerreiro. Aser significa feliz. Era agrícola e fornecia todo o azeite para o palácio de Judá. Naphtali, também grande guerreiro. De Naphtali saiu Baraque, um grande guerreiro também. José e Benjamim, filhos de Raquel, da mulher amada. José significa tirou-me do opróbrio. José é o filho favorito, ramo frutífero. Raquel era estéril, mas José foi um ramo frutífero. José não é um galho seco. E Deus estava com José. Benjamim, a mãe colocou o nome de Benoni, filho da minha dor, mas Jacó colocou o nome de Benjamim, filho da boa sorte. Benjamim também se torna uma tribo guerreira, da onde saiu Saul, Seba e Saulo de Tarso. José superou todas as injustiças, perdoou os irmãos. E Jesus, então, nasce em meio aos louvores, por isso que ele veio de Judá. Eu acho que, de alguma forma, Judá, ele adorava ao Senhor. A Bíblia não fala isso, mas o nome Judá significa louvor. E como Davi vem de Judá, vem da raiz de Judá, da tribo de Judá, isso é hereditário, né? A música passa do pai para o filho. Eu acredito que Judá louvava ao Senhor. E Jesus nasce então em meio aos louvores. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E os anjos lhe disseram: não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus nasce em meio aos louvores. Então, irmãos, José fica no lugar de Rúben como primogênito, mas quem fica mesmo é Efraim e Manassés. José fica como quarto patriarca. Mas a primogenitura e a descendência de Jesus vem do quarto filho de Jacó, que é Judá. E Deus escolhe os improváveis. Você é uma escolhida. Você foi escolhida por Deus para fazer a obra dele. Você foi escolhida por Deus para ser mãe de multidões. Você foi escolhida por Deus para ser mãe. Você foi escolhida por Deus para ser uma maravilhosa esposa. Você foi escolhida por Deus para gerar filhos. Você foi escolhida por Deus para ser uma conquistadora, para ter um bom emprego, para ser uma princesa de Deus aqui na terra. Você foi escolhida para anunciar as boas novas do Senhor. Ele escolhe os improváveis. Ele escolhe aqueles que não iam dar em nada, se não fosse a misericórdia dele. E ele te escolheu. E eu quero chamar as minhas 12 aqui. Pode subir aqui,
que vocês vão ter que pegar um negócio aqui. Minhas 12. Olha, já está toda de pink. Ó, discípula, então, mesma cor que eu. E eu quero que você fique de pé. E nós vamos até você. Nós queremos ministrar hoje na sua vida. E você vai falar a sua necessidade para cada uma das minhas 12. Vai falar, eu quero um filho. Ora em mim porque eu quero um filho, eu quero casar, eu quero fazer faculdade, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero minhas 12, eu quero ser mãe de multidões, eu quero ser curada, estou com uma doença incurável, eu quero ser curada, eu quero, não sei o que você quer. Mas você sabe o que você quer. E nós vamos orar hoje. Nós vamos pegar aqui os panos coloridos. Porque eu quero falar, por que a capa de José era cheia de cores? Porque o arco da aliança lá no céu é cheio de cores. Para lembrar para você que Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. O sinal do arco lá no céu é para te lembrar que Deus tem uma aliança com você. E lá no trono de Deus tem um arco colorido também, para lembrar Ele que Ele tem uma aliança com o homem. Ele tem uma aliança. Ele veio a essa terra para te salvar. E Ele vai vir te buscar. Vai buscar quem? Aqueles que se arrependem. Aqueles que adoram Ele. Ele vai vir buscar aqueles que têm aliança. Então esses panos coloridos representam a aliança que Ele tem com você. E coloca uma música aí, elas vão